Somos os 200 filhos de Issacar. Aleluia! Amém? Somos. Deus nos tem chamado a fazer parte desse mover dele, discernindo esses tempos. E com isso nós precisamos caminhar em interdependência. Algumas estratégias nos ajudam a caminhar em interdependência, a discernirmos juntos os tempos e agirmos junto com Deus a partir deste mover dele, que tudo é sobre ele. Amém? Página 21. Queremos olhar aqui 4 estratégias, 4 enfoques estratégicos. Já olhamos ontem em discipulado, a importância do microgrupo de discipulado, grupos de 4, máximo 5, com líder facilitador. Qualidade desse discipulado mútuo, reciprocidade. E estamos entendendo que isso traz uma riqueza muito grande, que paramos de olhar só para nós e não viemos, como usamos essa palavra no grupo lá com o André Fontana, que trouxe uma relação utilitarista no discipulado, mas uma relação de que eu venho trazer e eu venho receber. Me preparo bem para ouvir Deus, porque quando eu não me preparo bem para ouvir Deus, não sou só eu que perco. Quem caminha comigo em discipulado, que Jesus está me dando, perde. Quando eu não me comprometo em crescer, não só eu perco. Quem caminha discipulado comigo, perde. Porque quando você cresce, quando Martinha cresce, eu cresço. Quando eu cresço, Martinha cresce. E quem caminha com ela, cresce. Quando vocês crescem, a Martinha cresce e eu cresço. Vocês sabem disso, né? Então, toma jeito, gente. Toma jeito, porque eu quero crescer. Então, essa é a perspectiva. Por isso é tão importante que nós entendamos esse discipulado como um DNA de pessoas que têm fome e sede de Deus, que querem crescer mais, que querem crescer em intimidade com Deus. E a vida eterna é esta, que conheçam a Deus. Conheçam por experiência, por intimidade. O discipulado deve nos levar a essa intimidade maior com Deus se revelando a nós e nós tendo experiências profundas com Ele. E às vezes nos quebra, né, Jonas? Deus nos quebra para nós experimentarmos Ele, as diferentes facetas de Deus e tudo que Ele quer ser para nós. E quando nós estamos quebrados, o grupo discipulado caminha com a gente aí na nossa quebradeira, nos encorajando, intercedendo e ministrando em nossa vida. Discipulado. Segunda estratégia, a assessoria. Isso que nós vivemos, como nós vamos multiplicar, reproduzir intencionalmente, ter odres para que isso flua na nossa vida, para a vida dos outros, mas também flua para a vida da igreja, flua para a vida da denominação, flua para o nosso país. Então, tudo nasce desse micro, nós vamos ver, dessa qualidade de ser um discípulo centrado em Cristo. Terceira estratégia, igreja saudável e discipuladora, vamos conversar à tarde, década de fazer discípulos amanhã. Então, página 21, letra A, nossos pontos altos quanto à assessoria até aqui. O que nós temos aprendido e o que tem nos ajudado muito nesse processo de movimento de discipulado. Primeiro, deixa eu botar aqui, podemos apresentar lá? Pode jogar a imagem lá para nós. O primeiro ponto alto que nós queremos compartilhar com vocês é uma cultura de discipulado em 4 níveis. O primeiro nível, super micro, é o discipulado pessoal. É esse que nós vivemos no nosso microgrupo discipulado. Dali flui o DNA. Gente, de novo, Deus não unge estratégias. Deus unge pessoas. Então, se você quer sua igreja tendo um avivamento, esse avivamento precisa começar por quem? Por você, por mim, por cada um de nós. Discipulado pessoal, o primeiro nível. O segundo nível de assessoria. Quando eu falo discipulado pessoal e assessoria, nós só vamos olhar daqui a pouco como isso acontece. Segundo nível de assessoria, a igreja saudável e discipuladora. Assessorar o pastor, como ele pode descer isso, depois que ele vive no discipulado pessoal, descer isso para uma proposta para a sua igreja.
Terceiro nível, como denominações ou redes de pastores e igrejas podem criar um movimento de discipulado a partir do discipulado pessoal e de ter igrejas que vivem esse processo. Tanto igrejas mães com suas igrejas filhas, como igrejas faróis que assessoram outras igrejas que não são igrejas filhas, ou como projeto denominacional. E quarto nível de assessoria, assessorar um movimento nacional de discipulado. David senta conosco e diz, ok, o que está acontecendo? Como a década de fazer discípulo é um guarda-chuva e pode criar sinergia entre diferentes movimentos que também fazem parte do Kairos de Deus para o Brasil hoje. Diferentes movimentos que nós temos, MDA, DNA, Multiplique, vários movimentos no Brasil acontecendo. Como podemos aprender um com o outro, que fazemos parte desses filhos de Issacar que precisam discernir os tempos. Então eu quero olhar com vocês agora o primeiro nível, discipulado pessoal. No discipulado pessoal, o assessor ajuda o líder, estão comigo na página 21? Ajuda o líder de um microgrupo de discipulado a crescer em 4 áreas de competência. Primeiro, dele ser um discípulo. Como ele está. Como está fluindo da vida dele. Ele crescer como um discípulo centrado em Cristo. Segundo, ajuda este pastor ou líder que está sendo assessorado quanto ao discipulado pessoal a ser um discipulador, um líder. Nós estamos falando aqui de assessorar alguém que participa de um microgrupo de discipulado, vivendo um discipulado para a sua vida, e agora ele reproduz isso, seja com sua equipe pastoral, seja na igreja local, seja com um grupo piloto de líderes da igreja local, seja com pastores da sua denominação. Daniel Abbe, da Metodista Livre do Concílio de Nikkei, tem um microgrupo de pastores estratégicos da denominação, a Patrícia com esposas de pastores estratégicos da denominação, e esses pastores descem agora para a denominação o processo, vão fazer na igreja deles e depois vão fazer com outros pastores que vão fazer na igreja deles. Mas onde tudo começa? Assessorando Daniel quanto ao microgrupo piloto dele de pastores estratégicos da denominação. Por quê? Porque tem que ter qualidade nesse discipulado. Essas pessoas vão reproduzir quem elas são. O processo de crescimento que elas estão vivendo, o que elas estão experimentando. Então é muito estratégico essa assessoria olhando o microgrupo piloto que está sendo formado, que dali reproduz, seja de líderes dentro da igreja local, seja de pastores da rede e assim por diante, ok? Então, crescer como discípulo, crescer como discipulador, líder daquele microgrupo piloto, assessorar o Daniel quanto a ser facilitador desse microgrupo, não ser falante demais como eu, não ter sempre todas as respostas, fazer boas perguntas, promover a participação de todos no compartilhar e prever quando tem algo que entende de Deus que precisamos parar o compartilhar dos estudos da Bíblia discipulado no encontro para ministrar na vida de alguém que está trazendo algo bem significativo. Então é alguém que não só facilita, mas que lidera aquele encontro. Porque o rodízio da facilitação vai acontecer, mas ele é um líder e é um facilitador. E quarto, assessorar este pastor e esse líder a crescer em ser um multiplicador. Como ele vai reproduzir? Quem ele vai selecionar? Seja um pastor de igreja local, selecionando líderes estratégicos, seja um pastor selecionando outros pastores, seja líderes da igreja local que estão em microgrupo discipulado, ajudar eles a selecionar outros líderes que vão ser líderes de pequenos grupos que vão reproduzir evangelismo e discipulado nos pequenos grupos, nas células. Então, a assessoria precisa ir fluindo no processo, porque ela vai oxigenando aquele processo do discipulado. E você vai ajudando a ter qualidade e fluindo o crescimento. Ele tem o DNA, mas a assessoria ajuda essa intencionalidade da multiplicação. Então, o primeiro nível é o nível do discipulado pessoal. Assessoria por discipulado pessoal. Para aquele que vive discipulado ali no microgrupo, e ele está reproduzindo outro microgrupo piloto que vai reproduzir outros. Então, sempre está fluindo a assessoria. Segundo nível, igreja saudável e discipuladora. Essa assessoria se concentra no pastor, geralmente com sua equipe pastoral.
O assessor os ajuda a desenvolver um plano para a implementação das 4 marcas de uma igreja saudável e discipuladora, ajudando-os também com avaliações periódicas e ajustes no projeto. O que ajuda aqui? Ajuda a ter clareza da visão. Para que a assessoria aconteça, o pastor precisa conhecer as 4 marcas de uma igreja discipuladora. Com isso, ele tem clareza das fases da implementação. Gente, nós não queremos concorrer com o Mark Dever, com as 9 marcas, nada disso. É só uma forma simples, clara e sucinta de você memorizar. Tudo começa onde? Olha a bolinha azul lá no meio. O pastor sendo discipulado e assessorado. O pastor vivendo e tendo esse DNA. Estendendo, segunda marca, esse DNA de discipulado para os seus principais líderes que vão descer para a igreja por meio de pequenos grupos intencionais. Segunda marca. Terceira marca, as pessoas estão aqui num processo de ser levado pelo discipulado à maturidade, certo? Então, pastores com pastores vivendo discipulado, líderes principais com líderes em microgrupo vivendo discipulado, os membros da igreja, os novos convertidos vivendo discipulado lá na célula, no pequeno grupo, fazendo subgrupos lá na célula. Olha só, todas as pessoas estão vivendo aqui um processo discipulado. As pessoas que têm foco, que têm uma necessidade de um discipulado especializado, restauração emocional, casamento, finanças, tendo grupos de discipulado especializado. Então, as pessoas conhecem Jesus e têm uma trilha de levar elas à maturidade espiritual muito clara aqui, por meio do discipulado, e tem odres para isso. Agora, essas pessoas sendo levadas à maturidade, o processo de discipulado deve levar elas também a saber qual o seu dom, os dons que Deus deu a ela e o seu chamado, certo? Só que como ela vai servir nos seus dons? Se o dom dela não é liderar um pequeno grupo, não é liderar uma célula, se o dom dela não é discipular líderes num microgrupo de discipulado, se você tem esse odre, o dom dela não é isso, o dom dela é louvor, o dom dela é servir na diaconia, o dom dela é ensinar, capacitar pessoas. Ela vai precisar de uma equipe de ministério para ela fluir no seu dom, para ela servir junto na igreja. Então, o ministério não concorre com o discipulado. A pessoa servir no ministério é consequência dela estar sendo levada à maturidade. E com isso, prioriza a agenda das pessoas. Ela vive discipulado aqui na célula, se ela é um membro. E pode ter um discipulado individual também, com alguém da célula caminhando com ela aqui, enfocando áreas específicas. Ou ela pode estar num grupo especializado de discipulado por um tempo, focando o casamento, restauração, ou qualquer outra estratégia de discipulado especializado para uma área. E ela está servindo numa equipe de ministério. Então, ela tem uma agenda simples de vida. Ela cresce aqui, ela serve aqui e ela está no culto da igreja. E com isso nós temos um processo claro do que é a nossa expectativa, do que contribui para essa pessoa crescer. E a igreja, ela oferece esses espaços e os odres estão claros, que vão contribuindo para esse processo dela. E ela tem pessoas que vão ajudando ela a ir para esses espaços, levando ela intencionalmente a crescer. E aí o que a gente faz? A gente simplifica a igreja. Você pode ter inúmeras atividades na igreja, mas você precisa saber para que parte do processo aquilo que a igreja tem serve. Senão você tem um monte de atividades, as pessoas estão ocupadas, mas elas não sabem como elas vão crescer, onde elas vão estar nesse processo. E para que isso serve para aquelas pessoas da sua igreja? Então elas estão ocupadas, mas não estão crescendo intencionalmente, ou não crescendo tudo que poderiam crescer. Equipes de ministério. As pessoas servem, as pessoas estão crescendo e elas servem. E o resultado disso é uma igreja missional e missionária. É uma igreja que flui vida. É uma igreja que não tem só uma geração de discípulos que fazem discípulos. Mas é uma igreja que tem gerações de igreja. Igreja que planta igreja, que se reproduz em igrejas também. Então, quanto isso é importante. Mas quando nós vamos plantar novas igrejas, vamos nos reproduzir como igreja, vale de novo. Nós reproduzimos o que somos. Então, é muito importante ter claro
o processo que você quer ter em tua igreja local e ter clareza desse processo que você quer reproduzir nas outras igrejas. E como, de uma forma simples, essas 4 marcas podem estar presentes. Você pode dar outro nome, por exemplo, a Convenção Batista Nacional tem o mesmo projeto, tem o seu projeto, ela dá uns nomes diferentes, mas em síntese eles entenderam esse processo e customizaram para seu projeto. Então, esta assessoria é ajudar o pastor a descer para a igreja local. Então, como isso acontece? Isso acontece por encontros individuais, assessoria, né, Jonas? Conversas assim, que você tem só, e também 3 encontros, nossos microgrupos são quinzenais. Fora um que é semanais, fora um que é quinzenal. Nós temos 3 encontros, ou 2 encontros, alguns microgrupos são 2 encontros de discipulado e uma assessoria. Um encontro coletivo de assessoria, onde cada um traz como está nessas 4 marcas na igreja local. Das 2 encontros de compartilhando os estudos da Bíblia discipulado e um encontro daqueles 4 no mesmo horário do microgrupo para dizer cada um como está na sua igreja local. De novo, de assessoria coletiva. Alguns grupos caminham 3 encontros de discipulado, compartilhando os estudos da Bíblia discipulado, esse microgrupo, e o 4º encontro é uma assessoria para aqueles. Então, conforme a necessidade, vai se ajustando. Então, além de ter, quando inicia o projeto, que é a demanda maior, encontros individuais de assessoria, com quem é o pastor da igreja, também tem o encontro coletivo. Por quê? Porque esses nossos irmãos e irmãs têm coisas preciosas que Deus está fazendo na igreja deles. E nós temos que aprender de tudo e de todos. E a riqueza da assessoria coletiva no microgrupo é muito preciosa. É muito preciosa. A experiência da Batista do Povo é muito rica. Eu sentei nessa mesa desses meus irmãos amados aqui, o Ivener, o Paulo, o Ito, o Marcos Paulo ali. Gente, eu não queria sair dali, porque e é na minha isso, e na minha aquilo, e na minha isso. E um ouvindo o outro e querendo saber como o outro estava fazendo, querendo receber do outro. E isso é reino, gente. Aqui reside uma riqueza muito grande. Então, o quanto é importante, vocês estão entendendo, não é só viver discipulado, é ajudar a reproduzir. A assessoria vem para esse papel, que é cultura de discipulado também. 3º nível, para projetos de denominações ou redes de pastores e igrejas. Olha que coisa mais linda. Esse é um mover de Deus, gente. Esse aqui não está atualizado não, porque já tem uma 2ª geração aqui que reproduziu. Esse aqui é o projeto da Convenção Batista Nacional. Então, eles entenderam que igreja eles queriam ser e estão investindo de que antes não só plantar novas igrejas, mas ter igrejas fiéis e discipuladoras, eles estão dando o nome, que reproduzem igrejas fiéis e discipuladoras. Porque, gente, de novo, multiplicação é milagre de Deus, que flui a partir de quem está vivendo esse processo. Então, que coisa linda. Elcimar Fernandes é o coordenador do projeto, não sei nem onde está a fotinho, a fotinho dele não está ali. Ele é o coordenador do projeto, ele caminha num microgrupo de discipulado com a gente, aprende de tudo e de todos nesse microgrupo de discipulado, e desenhou o projeto, e ele tem esses 3 microgrupos aqui, ó, são pastores que ele coordena esses 3. Ele está em tempo quase integral para o projeto na Convenção Batista Nacional. Caminha com esses pastores aqui em microgrupo de discipulado e assessora esses pastores. Então, olha, Elcimar é assessorado no microgrupo dele primeiro, junto com a gente, e agora ele reproduz não só microgrupo e discipulado com esses pastores, ele reproduz assessoria. Como esses pastores vão fazer o processo na igreja local deles. Esses pastores estão fazendo o processo na igreja local deles, já com líderes em discipulado, em microgrupo discipulado, já com pequenos grupos, com discipulado e evangelismo, e agora esses pastores, cada um deles está pegando mais 4 pastores, que estão fazendo o mesmo processo, vivendo e estendendo para a igreja local. Então, hoje eles têm em torno de 70, porque tem mais 2 que, além desses que estão reproduzindo também, que Elcimar tem mais outros 2. Que coisa linda, gente. Esse é um movimento intencional de uma denominação, mas é orgânico, porque é por adesão. Vêm os pastores que querem. Esse é um projeto nacional, de uma denominação. E o seguinte, a nível de assessoria, é um movimento nacional de discipulado. É assessorar um país.
A década de fazer discípulo, lançado pela Aliança Evangélica Mundial em 2019, em Jacarta, onde o David esteve, lançou 2020 e 2030 como década de fazer discípulos. David faz parte dessa equipe da UEA, a Valerie, que está aqui também, faz parte dessa equipe da UEA. E no Brasil, nós reunimos pessoas em 2020 numa primeira consulta, numa primeira conversa. E dessa consulta nacional, onde cada um vinha mostrar o que estava fazendo, movimentos do Brasil discipulado, mostrar o que estava fazendo discipulado, nasceu uma equipe. E essa equipe tem promovido outras consultas e outros espaços onde nós queremos compartilhar. É uma mesa redonda. Cada um traz o que está fazendo de melhor e o que precisa aprender do outro. E tem sido muito especial. Você pode visitar o site, Década de Fazer Discípulos, aqui nosso site. Ali tem vários movimentos já representados, seus projetos, quem nós somos. Mas em especial, na semana que vem, 17 e 18 de maio, das 8h30 da manhã às 12, pelo Zoom, nós vamos ter a 6ª consulta nacional no Brasil. E o tema é Discipulado da Família. O preletor é Matthew Link, alguém que tem nos quebrado no meio. Quando nós estamos preparando o material e traduzindo, gente, o material dele, já estamos quebrados, porque ele pega a gente de jeito. O que ele traz desconstrói muita coisa já da nossa própria equipe. Então, oramos que Deus nos traga um avivamento de forma especial para pensar não só discipulado de criança, não só discipulado de líderes, mas pensar que, como igreja, nós somos chamados a ajudar as famílias a viver discipulado da família. E, ao mesmo tempo que nós fazemos isso, como a família precisa trabalhar o discipulado da família dentro dela. E vai ser muito especial, e depois lá no grupo nós vamos colocar as informações para você que quer participar. Então, um movimento nacional de discipulado. Nós somos um movimento aqui. Somos um movimento porque estamos todos debaixo do mesmo mover do Espírito com um propósito comum. Este é o Kairos, é um propósito de Deus para esse tempo, e nós estamos nos juntando a Deus no propósito dele para esse tempo. O segundo item que eu quero trazer aqui o ponto alto é essa capacitação e assessoria que eu falei ontem para vocês. E nessa capacitação e assessoria, que está lá no IAD, que vocês podem fazer, que são, se eu não me engano, 6 vídeos, 3 sobre diferenciando. É muita coisa na nossa cabeça, né, gente? Pastoreio de pastores, discipulado, mentoria, assessoria, deve dar um bug na cabeça, né? Assim, um trem. Então, olha lá um pouquinho assim, são facetas do mesmo diamante. David usou essa expressão e eu gosto muito. Mas eles têm nuances específicas também. Então, dá uma olhada lá, tem um vídeo que apresenta essas diferentes nuances de todas essas expressões, e você pode olhar. Mas eu quero dar um destaque para a ferramenta de crescimento intencional, que lá está aqui no apêndice 5, também no manual, você pode olhar lá depois. Mas aqui eu trago um pouquinho ela. Olha que coisa preciosa. Aqui ela está só a segunda parte. Por quê? Porque nossa cultura eu vou assessorar quem caminha em microgrupo de discipulado comigo. Então, a vida pessoal, eu estou 3 semanas, eu estou caminhando sabendo como a pessoa está. Então, no encontro coletivo dos 4 que caminham comigo, Daniel e o Abi e os outros que caminham comigo naquele microgrupo, eles trazem a ferramenta preenchida do seu microgrupo piloto, e ali de forma coletiva nós vamos compartilhando essas informações. A primeira informação, nota de 0 a 10 do seu microgrupo, é para ter um panorama geral, e ele traz a nota com um pequeno comentário. Não dedicamos tanto tempo para isso. O segundo, nós dedicamos tempo se tem alguma nota baixa quanto a algum quesito ali que preenche o nome dos integrantes do microgrupo. Se tem alguma nota baixa, dedicamos algum tempo para isso, olhando, ok, por que isso, ou se melhorou de nota, ou tem uma nota 12. 12 é um conceito que a gente aprendeu com o David, é que quando é tão bom que passou do 10, tá, gente? 3, pontos fortes ou bênçãos do seu microgrupo. Ali elenca. Uau, nosso microgrupo, as pessoas se preparam bem. A prestação de contas está boa. Certo? Então, destaques do microgrupo. Agora, o destaque, por isso está em negrito, número 4, é onde dedicamos mais tempo na assessoria.
Pontos fracos a serem melhorados no microgrupo. Indique em qual área você ou seu microgrupo querem crescer e 3 passos iniciais que você pode tomar nessa direção. Gente, eu vou usar a expressão do Tércio. Preste atenção. Isso é uma ferramenta para preencher antes de vir para o encontro coletivo. Qual é o ganho que se tem quando um líder de um microgrupo precisa preencher isso aqui antes? O que vocês acham? Comprometimento. Ele que lidera aquele microgrupo, não sou eu a assessora. Ele precisa ouvir Deus em relação àqueles que Deus está dando para ele caminhar no microgrupo. Então, ele se compromete com o processo de ele ser o melhor líder daquele grupo e aquele grupo ter uma alta qualidade de discipulado para poder reproduzir. Então, é a tarefa prévia. É ele parar para ouvir Deus. E, ao mesmo tempo, quando ele traz o número 4, ele precisa fazer a avaliação de como está o microgrupo, elencar o que precisa crescer, identificar, mas já trazer o quê? 3 passos. Então, já é gerar movimento, já perceber caminhos. E quando traz para a assessoria coletiva, aí é a hora, sabe do quê? Daquele pitaco santo que a gente sempre gosta de fazer. Que diz que de médico louco, de criança e médico louco, todo mundo tem um pouco. Então, a gente sempre quer dar pitaco. Mas já, fulano dor de garganta, mas tem pastilha? Olha, tem essa pastilha boa, não é assim? É nessa hora que nós podemos contribuir de maneira muito especial com perspectivas que essa pessoa não estava tendo. E como é coletivo, o outro que está no microgrupo, que talvez tenha a mesma, já pega, chapéu serve para ele. Vocês conhecem a expressão que o chapéu serve para ele? Que é a crise dele, é o ganho dele. Ou ele viveu essa crise e ele tem uma perspectiva do que ele fez e ele compartilha. Então, essa é a riqueza da assessoria coletiva. Por que a ferramenta? Ela não quer engessar. Ela só quer otimizar aquele espaço da assessoria, com o preparo prévio e com o compartilhar de informações importantes. Fica claro para vocês isso? Então, ela acontece no encontro do microgrupo. Por isso que não tem aquela primeira parte. E não tem a parte também de dizer, vocês vão ver no encontro IFD, onde marca ali se você está assessorando outros. Por quê? Porque nesse encontro de assessoria, isso naturalmente precisa fluir, você ir prestando conta como isso está descendo. Porque nós queremos o quê? Uma cultura de discipulado, não só estratégias de discipulado. A assessoria faz parte da cultura de discipulado. Se você quer viver um processo de fato para dentro da igreja local, a assessoria precisa fluir junto com o discipulado. Não tem escolha, gente. Não é opcional. E você pode ter ganhos, mas você vai ter muita perda. Onde? Lá na frente, isso vira uma coxa e retalho que você não sabe mais, porque não flui. Você só vai ter informações assim, nos reunimos, estamos em tal estudo. Mas isso não é indicativo necessário de que eles estão crescendo e a coisa está fluindo como você gostaria. Certo? O 4, assessoria coletiva no microgrupo, eu falei, já para vocês. O 5, projetos denominacionais com igrejas faróis que assessoram outras igrejas. Esse tem sido um ponto altíssimo. Eu louvo a Deus, antes de entrar aqui na Montserrat, a Batista Bacaxeri, Silvado e Marcos estão aqui. Eles têm 2 pastores da equipe pastoral deles que caminham com o microgrupo discipulado. E um microgrupo discipulado que pegou no tranco agora, Silvado e Marcos, pegou no tranco. Glória a Deus, o povo está animado demais agora lá em Manaus. É a Convenção Batista do Amazonas. E eu louvo a Deus, porque está muito lindo, gente. Sabe, está um processo bonito, eles estão, não nós queremos, mas custou. 2 que estavam já saíram, outros voltaram. E esses agora, é isso aqui, vamos embora. E eles estão caminhando por quê? Porque eles querem fazer na igreja deles, e a partir deles, a mesma coisa. Essas igrejas vão assessorar outras igrejas Batista, Convenção Batista de Manaus, do Amazonas. Então, de onde flui? Flui da experiência deles caminhando em discipulado, em microgrupo, com Marcos Paulo e Silvado lá na Batista do Bacaxeri. O que eles vão reproduzir lá? O DNA do que eles estão vivendo discipulado. Só eles não vão fazer uma bacaxerizinha lá em Manaus. Certo, gente? Eles vão ajudar os pastores a contextualizar, a customizar as 4 marcas no contexto da igreja deles.
Da mesma forma, a Batista Montserrat aqui tem abençoado muitas igrejas, se colocando à disposição do que eles estão vivendo com Deus, de ser instrumento de Deus para reproduzir. Eu copiei aqui o que foi o projeto ano passado apresentado. Olha que lindo. Hoje, quantos estão aqui que estão nessa rede da Batista Montserrat? Levante sua mão, por favor. Quantos são os pastores aqui que estão junto com o Tércio em microgrupo ou com da equipe pastoral do Tércio? Da mesma coisa, Tércio está no microgrupo. Então, Tércio tem assessoria para o microgrupo piloto da igreja dele, da igreja local. A assessoria para a rede de como está o projeto dentro da igreja local dele e para a rede em todos os níveis. Para a rede que ele está reproduzindo. Como é que está? Oi, Laene, estão pensando isso. Vem ele e a Martinha e nós... ele e esse. E eu falo muito, eu sei que eu falo muito. Então eu tenho que me policiar, porque ele é sempre bem objetivo quando vai trazendo. Eu estou aprendendo, ó. Eu estou aprendendo com ele. Você viu como isso é lindo que nós aprendemos? Não é porque eu estou no papel de assessorar ali. Meu papel é facilitar, é trazer, é dizer, Bacaxiri está fazendo isso, os metodistas estão fazendo isso, Batista, o povo está fazendo isso. E ali eles dizem o que serve para ele aqui no processo. Mas é ele quem no final decide. Isso é interdependência. Mas não toma decisões importantes sem trazer para o processo e ouvir. Mas quem bate o martelo é o Tércio dentro do projeto com a equipe pastoral dele. Isso é interdependência, gente. E não precisa, posso fazer isso. Não é esse o conceito. Isso é dependência. Mas é dizer, estou pensando em fazer isso. O que você acha? E vai. E a maior, ele já entendeu a visão. Está fluindo. Quando são coisas assim bem mais estratégicas, vem para a assessoria isso que está acontecendo. E eu vou celebrando e festejando. Então, esse é um processo de... Precisa fluir assessoria em todos os níveis. E o outro é encontros IFD. Nesse final de semana nós temos aqui esse encontro de igrejas que intencionalmente fazem discípulos. É a vitrine, gente, do que eles estão fazendo. É onde vocês que já estão no processo podem vir e continuar, quem já está no processo da assessoria, receber mais, ganhar perspectiva. É onde a própria igreja pode ganhar essa perspectiva do que a igreja está vivendo como igreja e como igreja farol. Mas também é quando novas pessoas podem vir conhecer o processo. Então, tem esses três objetivos, é um leque para isso, esse encontro igreja. E esse encontro se repete com os metodistas na 5ª região, se repete com a Batista Bacaxiri agora em agosto, se repete com a Assembleia de Deus Cidade lá de Fortaleza, uma igreja bem significativa, expressiva, com muitos membros e está reproduzindo. Se repete com os luteranos também, né, Juliano? Com o movimento Encontrão dos Luteranos em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, na comunidade de São João, sendo presencial e online, híbrido, para todo o Brasil, para a rede deles. Então, é um encontro que serve para esse propósito, para quem tem esses projetos. Serve como vitrine, certo? E outros que estão entrando no processo e que aos poucos vão fazendo seus encontros também. Então, esse é um processo bonito dentro do processo de assessoria, que o encontro, ele serve para o processo, ele não é um evento, gente. Ele serve para um processo, cultura de discipulado. Pontos a melhorar. Usar melhor o recurso da ferramenta de crescimento intencional. Realmente levar a sério. Nós não queremos aqui, gente, dar... Essa é a receita, tem que fazer assim, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, você está em pecado, meu irmão. Não é isso, não. Mas é dizer, tem um ganho grande. Leve a sério encontros intencionais de assessoria usando a ferramenta. Segundo, que precisamos melhorar, realmente ver a multiplicação de gerações. Cada pastor ter várias gerações de discípulos e discipuladores em sua igreja local. Cada pastor ter debaixo de sua assessoria 4 gerações de outros pastores. E esses pastores ter suas igrejas faróis assessorando outras igrejas, chegando a 4 gerações. Por que 4 gerações? Existe um conceito de quem trabalha com movimentos de discipulado, que em 4 gerações se consolida um movimento. Ele cresce depois. Então, nós estamos buscando consolidar o movimento. Seja um movimento dentro da própria denominação, seja um movimento de igrejas faróis que assessoram igrejas e assim por diante. Ok? Terceiro,
Precisamos melhorar em ter um modelo claro de como assessorar projetos denominacionais ou a nível nacional. Ter clareza de como fazer. Tem muita coisa que é empírica. E aqui eu quero trazer um exemplo da Batista Nacional, que eu falei. Depois, isso eu vou mandar para vocês, vocês podem olhar. É uma folha simples, onde eles apresentam o projeto deles. Depois tem um quadro mais de plano de ação, com o que eles estão fazendo, mas eles pelo menos definiram datas. Até ali nós queremos caminhar, vamos usar essas estratégias. Então, ter um plano escrito ajuda muito para que no processo de assessoria possa fluir aquilo que foi colocado no planejamento ou fazer os ajustes que forem precisos. Certo? Estamos, então, agora na página 23. Eu esqueci de dizer na página, desculpa. Mas número 2, o que Deus está falando com você. O que você mais precisa como indivíduo, como pessoa. O que sua igreja mais precisa, o que as igrejas da sua denominação ou rede mais precisam.